Muito bem. Nós vamos iniciar hoje o estudo do quinto princípio, só para a gente se situar aqui, né? Nós temos aqui de forma bem resumida os quatro anteriores, né? Que a gente trabalhou aí nos últimos 4 meses, né? O autoconhecimento, a humanização, a proteção e a valorização. Na semana passada nós fechamos o princípio da valorização com uma sugestão, né, de como a gente avaliar o fato de que somos todos diferentes dentro de cada um dos ambientes, né, nós chamamos de círculos sociais que a gente frequenta. E aí quando a gente terminou de apresentar essa questão, né, surge naturalmente assim, né, que esse processo normalmente ele não é um processo simples, né, não tem uma receita de bolo para a vida, né? E nós temos então que começar hoje a trabalhar com o princípio da libertação, que justamente nos orienta em como lidar, né, com as questões que podem virar entrave nesses processos aí de escolha das nossas metas e objetivos, né? O enunciado, assim como todos os outros, é muito breve e, no caso aqui, nós estamos nos referindo às nossas emoções ou sentimentos, né? Como seres humanos, nós não somos somente seres racionais, né? Mas a gente tem emoções. E algumas delas, né, aquelas que a gente chama de negativas, elas costumam dificultar o nosso progresso, né? Elas nos criam dificuldades para andar naquele caminho que a gente gostaria, né? Mais que isso, muitas vezes elas nos obrigam, assim como está retratado aí na figura, a vestir máscaras. E isso é uma coisa que também vai atrapalhar. Muito bem. Então, a primeira questão que a gente precisa colocar aqui, de forma bem breve, né, para a gente ter um primeiro contato, né, com este princípio, se nós falamos em emoções que dificultam as coisas para a gente, a primeira questão é precisamos ter consciência de quais são essas emoções. E tem algumas que, se a gente perguntar para as pessoas, imediatamente vem à cabeça, mas tem outras que não. E, de fato, todas elas, dependendo do nível de intensidade e duração, podem se tornar obstáculos significativos, certo? A gente sentir culpa, sentir ansiedade, angústia, medo, inveja, vergonha, né? Muitas vezes acaba fazendo com que a gente emperre no caminho, a gente não consiga ir para frente da forma como a gente gostaria, da forma como a gente planejou. E a próxima pergunta então é assim, por que esse princípio chama-se o princípio da libertação? E essa figura acho que vale por 1000 palavras, né? Quando a gente tem um sentimento negativo ou um sentimento desses que dificulta a vida para a gente, né, de alguma forma a gente se sente que nem esse moço aí. A gente sente um peso nas costas, né, que acaba fazendo com que a gente tenha muita dificuldade para se mexer, acaba, como o caso desse moço aí da imagem, dormindo, porque é uma forma de escapar, né, desse sofrimento. E ao mesmo tempo, na figura tem o relógio, né, que indica que, apesar do que o moço está sentindo, o tempo vai passando. E com isso
as oportunidades que ele tem ao longo do tempo para solucionar as adversidades dele, vai passando sem que isso aconteça. Então, de fato, a vontade da gente se libertar dessas questões emocionais é clara, né? Elas são um peso que a gente tem que carregar digamos, na estrada da vida desnecessariamente. E aí uma questão que nós vamos detalhar mais para frente, eu vou dar aqui só uma introdução hoje, né? É como fazer esse processo, né? Esse processo de positivismo, né? A gente escuta falar muito, né? Pense positivo. E a gente precisa tomar cuidado porque é comum hoje em dia a gente ter muito exagero com isso. Essa foto ali do bebê no balde, né? Com a frase está na frente, é uma versão humorística, né, dessa situação. Não sei se vocês conseguem ler, mas está escrito em cima da foto: por favor, pare de me dizer que vai ficar tudo bem. Ele está com um problema e o problema não vai ser resolvido apenas com palavras de incentivo. Isso é uma coisa tão ampla hoje no uso aqui, pelo menos da civilização ocidental, né, que os próprios psicólogos, né, os cientistas, né, que estudam o avanço da psicologia hoje já fala em positividade tóxica, né, que significa essencialmente se fixar de forma compulsiva em pensar positivo, e que acaba, na verdade, sendo negativo, porque você faz de conta que aquelas coisas negativas não existem e, portanto, acaba sendo uma forma disfarçada de negar a existência das dificuldades, né? Se tem dificuldades com as emoções, né, a psicologia recomenda que a gente, em primeiro lugar, reconheça que elas existem, tá certo? Depois, a gente tem que aceitar, porque afinal de contas nasceram dentro da gente, é nosso, né? E por último, nós temos que dar um significado a eles que permita que a gente possa lidar com eles. É claro que dependendo do sentimento, a duração, a gravidade, a maneira de fazer isso pode variar bastante. Mas, em resumo, é esse princípio que, quando não é cumprido, acaba fazendo com que as emoções virem um peso. E como toda vez que a gente inicia aqui o estudo de um princípio, eu queria ilustrar essa questão com algumas quantas frases interessantes sobre este assunto. A primeira delas é um provérbio chinês muito antigo, né, que diz assim: o homem é mesmo peculiar, não pede para nascer, não sabe viver e não quer morrer. O fato é que a primeira e a terceira parte dessas peculiaridades não estão no nosso controle de jeito nenhum. Só a do meio que a gente pode fazer alguma coisa. E é exatamente isso que está se propondo aqui. Sentir dor na vida, como disse essa senadora canadense, é inevitável, né? A vida vai nos trazer coisas que vão gerar dor em alguns momentos. O que não é obrigatório é a gente sofrer por longos períodos com isso. Outra visão dessa questão é uma frase aqui do Bert Hellinger, né? Já citamos ele diversas vezes em outros momentos, que diz assim, né, que toda pessoa que se lamenta não quer agir, né? O lamento, ele, na verdade, é uma forma da pessoa ocupar a sua mente para dizer: olha, tudo de ruim está acontecendo comigo, mas enquanto a pessoa está se lamentando,
ela evita de ter que pensar em como ela pode agir para solucionar essa situação. E a segunda parte da frase aqui também é interessante, que ele diz assim: todo consolo para alguém que se lamenta apoia a sua não ação. Isto é, se nós temos alguém do nosso relacionamento que está se lamentando em função da existência de uma dor, em vez de trabalhá-la, quando a gente adota a postura de consolar a pessoa, a única coisa que nós estamos garantindo é que a pessoa continue na mesma situação de não agir para solucionar. Então nós temos aqui os dois lados, né? O lado de quem está se lamentando, que pode ser a gente mesmo, ou o lado aqui, quando é uma pessoa do nosso relacionamento que está nessa atitude. E essas lamentações, muitas vezes, vêm acompanhadas de uma coisa chamada de desculpas, né? O ser humano é pródigo em encontrar, usando sua mente racional, justificativos, né? Para dizer por que aconteceu aquilo. E, da mesma forma como na frase anterior, enquanto a gente faz isso, a gente não age. Essa é uma constatação já antiga. Esse químico inglês do século XIX já disse, né, que desculpas são muito fáceis de encontrar. Ele compara as desculpas com as ervas daninhas à beira do caminho. Na época dele não tinha carros nem veículos, né? Tinha que andar mesmo devagarinho a pé ou de bicicleta no máximo. Então ele via as ervas brotando ao longo dos caminhos. O Zig Ziglar é um escritor aí da primeira geração de autores de autoajuda e psicologia nos Estados Unidos. Colocou essa questão aqui, dizendo para nós que as desculpas têm que ser colocadas de lado. A gente tem que entender que se nós somos capazes de dar desculpas, é porque a gente tem a capacidade de analisar a situação. E se a gente tem a capacidade de analisar, então nós temos também a capacidade de avançar com ela. Essas questões que nós estamos tratando aqui são milenares, né? A prova está aqui. O Sêneca, um filósofo nascido no que hoje é Espanha, né? Ficou famoso depois em Roma como conselheiro, né? Ficou famoso no que foi conselheiro do imperador Nero, conhecido, né, por várias barbáries, né? Mas essa frase dele diz respeito à culpa, né? Dizendo assim que a principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. Isto é, quando esse sentimento se alonga, ele se transforma numa grave punição. A gente fica igual a criança que, né, está sendo punido no cantinho. E essa questão da inação, né, ela se aplica também no contexto, né, dos problemas gerados pela dependência química, né? A Melody Beach é autora americana de diversos livros, foi quem cunhou originalmente o termo de codependência, né? Foi a primeira pessoa a usar essa palavra de forma sistemática. Isso já final dos anos 70, começo dos anos 80. E essa frase dela diz assim, que o sentimento de culpa pode nos colocar numa situação onde a gente fica impossibilitado de estabelecer os limites que precisa ter no relacionamento com as outras pessoas, em benefício da gente e daqueles outros. Ela constata de fato que essa emoção é negativa e ela acaba sendo, né, no sentido figurado, aí uma pedra no caminho. Algumas pessoas, em vez de assumir a culpa, colocam a culpa nos outros, né? E dá na mesma, porque quando a gente perde tempo fazendo isso, a gente também não está agindo.
É essa frase de um professor americano. Outro sentimento muito comum nesse processo, né, principalmente quando a gente enfrenta dificuldades que nos causam dor, é sentir medo. E aí o Paulo Coelho, escritor brasileiro que acho que todo mundo conhece, né, nós coloca a questão aqui de forma a gente pensar na esperança, né, porque ele diz assim, o que adianta ficar com medo daquilo que já aconteceu? O que vai vir a gente não sabe. Então ele diz assim, o tempo do medo já aconteceu. Não adianta preservar essa emoção ao longo do tempo, só vai atrapalhar. E para fazer isso, então, é claro, a gente precisa, em algum momento, se reservar, analisar o que a gente está vivendo, né? E essa frase do Jean-Jacques Rousseau, filósofo francês do Iluminismo, né, que acabou sendo guilhotinado durante a Revolução Francesa por motivos políticos, né, diz que é sobretudo na solidão que se sente a vantagem de viver com alguém que saiba pensar, ou seja, a gente mesmo. Né. Essa questão que nós estamos tratando aqui não só se espalha aí ao longo do tempo, mas também se espalha ao longo das culturas. Tem um provérbio aqui dos indígenas brasileiros que diz exatamente isto. E os maiores inimigos do homem estão dentro do próprio homem. São as mágoas e os ressentimentos. Eles que atrapalham a vida segundo a sabedoria indígena. E a mesma opinião é compartilhada pelo William Shakespeare, né? Dramaturgo inglês do século XVI, que certamente não teve contato com os índios brasileiros, mas ele diz que guardar ressentimentos é como tomar veneno e esperar que o outro morra. Não vai acontecer. A gente fica perdendo tempo. E o Gandhi, o Mahatma Gandhi, artífice da independência da Índia, também diz isso em outras palavras, né? Estou firmemente convencido que só se perde a liberdade por culpa da própria fraqueza. Né? Quando a gente é enfraquecido por meio das emoções negativas, a gente acaba perdendo a liberdade de agir. A gente fica enfraquecido. Outra frase do Sêneca relacionada ao tema, né, diz assim, o homem que... Isso é outra questão que... Outro sentimento negativo, né, que nós colocamos lá no começo, né, a ansiedade. Ele diz assim, o homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Porque você está, na verdade, antecipando alguma coisa que pode vir a acontecer ou não. Se não acontecer, você sofreu à toa. Se acontecer, você começou a sofrer antes. De alguma maneira, está sofrendo mais que o necessário. Então, o que a gente precisa fazer? Né? Nós vamos precisar entender que cada um desses acontecimentos que nos geram esses sentimentos, né? Essa frase aqui é do Napoleon Hill, né? Foi, na verdade, o pioneiro do que é conhecido hoje como literatura de autoajuda. Ele começou a escrever sobre esse tema logo depois da Primeira Guerra Mundial. Ele era jornalista e foi entrevistar as pessoas bem-sucedidas para entender o que eles faziam de diferente das demais pessoas. Né? E ele coloca essa questão dessa como está aqui, né? Que cada adversidade, cada fracasso, cada dor de cabeça que a gente tem, carrega consigo a semente de um benefício igual ou maior. Mas é claro, colher esse benefício depende da gente. E o Tony Robbins, né, que é um coach aqui da era moderna, já veio no Brasil, faz eventos para multidões, né, encher estádios. Né, ele, na verdade, usa muitas dessas temáticas, né, que vêm
dos antecessores lá nos Estados Unidos. Nós estamos dois aqui hoje, né? O Zig Ziglar e o Napoleon Hill. Mas ele coloca exatamente essa questão, que a dor que a gente sente é o instrumento supremo para alterar uma convicção. Isto é, aquela crença que nós temos, né, que muitas vezes nós chamamos de uma crença limitante, quando ela atrapalha, a gente só topa mudar no momento em que a dor se torna insuportável, né? Por isso, dor suprema. E para fechar, então, essa ideia também não é ocidental nem moderna, né? O Confúcio já disse isso para nós há 2.500 anos atrás. A gente deve se envergonhar dos nossos defeitos, né? Dos nossos erros, das nossas coisas negativas, mas a gente não deve se envergonhar de tomar ação, de corrigir aquilo que precisa ser corrigido. Ok? Com isso, a gente conclui por hoje a temática aqui do princípio. Na próxima a gente vai trabalhar mais sobre esse tema e continuar aprofundando.